Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, eterno, santo, puro, completamente puro, sem mácula, sem variação, sem os altos e baixos da personalidade humana. Deus verdadeiro, compassivo, cheio de amor, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de paciência, compassivo. Esse é o nosso Senhor, que nos criou, que nos sustenta, que alivia o nosso peso, o nosso fardo. Esse é o nosso Deus, que não muda. Disse certa vez que o salário do pecado é a morte. E como o homem pecou e ele gostou da sua criação, daquilo que fez, ele envia a si mesmo, na figura do seu Filho, Cristo Jesus, para morrer. Não pelos pecados dele, porque ele também não pecou. Ele era santo, ele era o próprio Deus, mas para morrer pelos nossos pecados. Glórias a ti, ó Deus puro e verdadeiro, mais alto nível de amor que o universo já conheceu. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor nesta manhã. Nos juntamos a outros irmãos e irmãs para adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, exaltar, glorificar. Recebe, Senhor, nesta manhã a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a conhecermos um pouco mais hoje a Tua Palavra. Ajuda-nos a, como a Tua Palavra diz, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração desta manhã, no nome daquele, o único que nos salva. O único nome pelo qual importa debaixo do sol que sejamos salvos. Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, amanhã, quarta-feira. Amanhã nós temos ceia, viu? Amanhã nós temos ceia. Quero convidar você amanhã para a ceia. Ceia do Senhor amanhã. Você é convidado. Eu quero ministrar a ceia. Ministrar quer dizer servir, serviço. E eu quero ser amanhã, mais uma vez, o serviçal da ceia do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, é meu convidado, é minha convidada. Hoje nós vamos falar, e eu quero convidar você para
para tratar deste assunto, quero convidar você para você abrir a Bíblia. Nós vamos ter 2 leituras da Bíblia, para você entender perfeitamente este assunto. Porque aquilo que foi dito lá no passado, infelizmente, continua da mesma forma, né? O povo que se diz do Senhor, o povo cristão hoje, né? Na época não tinha esse nome ainda. O povo continua perecendo, sendo manipulado por falta de conhecimento. Continua. O Senhor certa vez falou: meu povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece. Centenas de anos se passaram e o povo continua perecendo por falta de conhecimento. Então eu quero esclarecer este assunto para você. Quero trazer este assunto à luz da Bíblia. Estado intermediário. Entenda esse termo, estado intermediário. Por favor, entenda o termo, hein? Senão... E é importante você saber o que acontece com as pessoas que morreram. Você deve ter parentes que morreram, eu tenho muitos parentes que partiram, morreram. Não sei, porque a gente não pode afirmar nem de um lado nem do outro, nem que sim, nem que não, que esse é salvo, aquele não é salvo, né? A gente não pode ser leviano, a gente pode imaginar. Olha, eu acredito que aquela pessoa foi salva. Aquele ali eu acho que não foi, né? Isso pode ser feito. Agora, afirmar categoricamente a gente não pode. Então, eu quero que você entenda o que quer dizer biblicamente. Não é o que a Igreja Católica fala, não é o que a Igreja Evangélica fala, não. Eu quero que você leia comigo as 2 passagens, eu vou expor e você vai entender, porque é fácil de entender o que acontece depois da morte. Como é que estão as pessoas que morreram? Onde que elas estão? Os salvos estão aonde? Aqueles que morreram sem salvação, morreram no engano, morreram na dureza do coração. Onde é que eles estão? Então eu vou explicar para você hoje o que é estado intermediário na Bíblia. Mais uma vez, olha, eu estou repetindo isso. Bom, você repete. Porque mesmo repetindo, daqui a pouco alguém entra aí. Entendeu? Estado intermediário na Bíblia. Então vamos ler. Primeira leitura nossa é Apocalipse. Deixei até marcadinho aqui para ficar fácil. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9, 10 e o 11 também. Vamos ler? Apocalipse, livro do Apocalipse. Capítulo 6, versículos 9, 10 e 11.
Aqui vai estar falando dos selos que serão abertos. E quem vai abrir esses selos é o nosso Senhor Jesus. E o ele aqui, então, está se referindo a Jesus, tá? Quando ele abriu o quinto selo, vi. Quem vi? Vi quem? Quem viu? João. Foi dado a ele ver para ele poder escrever. Por causa disso que ele diz: vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu li tudo, mas eu quero que você atente aqui. Quando ele abriu o quinto selo, João diz: quando Jesus abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso aqui explica um caminhão de coisas, né? Um caminhão de coisas. Mas as almas estavam ali clamando que Deus vingasse as suas vidas. Agora eu quero levar você para ler outra passagem que vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. Vamos chamar aqui. Lucas 12, 4 e 5. Achou aí? Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. A esse deveis temer. Olha, eu vou pedir, preste atenção. Se você não puder prestar atenção, é preferível que você nem participe. Sabe por quê? Senão você não vai entender, né? E aí vai ficar pior ainda do que está. Então, muita atenção, eu vou falar do estado intermediário. Você já vai entender o que é isso. Nós que somos cristãos, a gente crê que a alma
sobrevive depois da morte, óbvio, né? Não precisaria nem falar isso, mas é preferível ser insistente. Ela sobrevive e ela permanece em estado inteligente e consciente. A pessoa morre aqui, a alma, ela continua viva, pensando, inteligência quer dizer raciocinando e consciente. O que quer dizer? Consciente quer dizer sabendo exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo. E o que vai acontecer. Ela está consciente. Tudo aquilo que ela entendeu e aprendeu aqui é a única coisa que se leva depois da morte. Não vai levar carro, casa, roupa, relógio, dinheiro, fama, nada vai. O que vai é aquilo que você aprendeu, aquilo que você absorveu. A sua parte intelectual vai seguir com você. A alma é uma entidade consciente e inteligente que habita o corpo e que se separa do corpo por ocasião da morte. Foi isso que nós lemos em Apocalipse, capítulo 6, versículos do 9 até o 11, não foi isso? Que as almas estavam debaixo do altar, estarão debaixo do altar, né? Daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus e porque testemunharam. Então, a alma. O que acontece, irmãos e irmãs? E aí vai de você ler a Bíblia com calma e querer entender. Algumas vezes as palavras alma e espírito são empregadas como sinônimas. Na Bíblia Sagrada, às vezes você lê lá alma, mas o que você precisa entender é que aquilo é o espírito. Às vezes você lê espírito e você precisa entender que é a alma. Qual a diferença? Você deve estar perguntando. A alma é onde reside, é onde mora, é onde está os seus sentimentos. O que você sente? O que você sente? Alegria, tristeza. Você sente amargura. Isso tudo está na alma. Ódio. Isso faz parte da alma. Então a gente costuma dizer que a alma é como se fosse o depósito dos sentimentos humanos. Você não vai achar isso. A alma é o depósito. A gente costuma dizer, porque é nela que se concentra todos os sentimentos humanos. Quando se trata alguém em psicanálise, em psicologia, trata-se a alma da pessoa. Não trata-se o espírito da pessoa. O espírito é tratado aqui, ó. Aqui, se você permitir, é tratado a sua alma e o seu espírito. Se você for fazer uma sessão de psicanálise, vão tratar só a sua alma.
Então, em algumas passagens bíblicas, os termos alma e espírito têm o mesmo sentido. Entendeu? Então, todas as vezes que você lê alma ou espírito, busque entender se ali fala de um sentimento ou fala de uma relação com Deus. Porque se fala de uma relação com Deus, está falando do espírito. Se fala de um sentimento, está falando da alma. Esta passagem, por exemplo, né, que nós acabamos de ler de Apocalipse, está falando do espírito. Mas a tradução foi colocado alma. Não tem problema nenhum. Não é problema nenhum, você só precisa entender isso. E é bom, e você vê que Deus é tão perfeito, a perfeição de Deus é um negócio fantástico. Ah, mas então errou. Não, não tem erro. Isso é para a gente raciocinar, para a gente pensar. Porque que uma pessoa que não pensa, que não raciocina, ela não consegue testemunhar de Cristo. Ela vive só na alma. Acabamos de falar que a alma é o depósito dos sentimentos. O cristianismo não pode ser vivido por emoções. Sentimentos são emoções. O cristianismo não é vivido por emoção. O cristianismo é vivido no espírito. Deus nos dá emoções, mas o cristianismo é no espírito. Então, de posse dessa verdade bíblica, você começa primeiro a se autoanalisar, opa, e depois a correr os olhos ao seu redor e entender que nem todo choro é de arrependimento, nem todo riso é de alegria. Porque o cristianismo não pode ser vivido por emoções. O cristianismo é vivido no espírito. A parte nossa que se comunica com Deus não é a alma, é o espírito. É o espírito. Vou trazer alguns exemplos aqui para você entender. Daqui a pouquinho eu vou falar desse estado. Você vai ver que é simples, você vai concordar fácil. Eclesiastes, eu vou só trazer um exemplo de alma, espírito. Às vezes o termo quer dizer alma, às vezes quer dizer espírito. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Está escrito assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não é a alma que volta, é o espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Esses textos falam da sobrevivência do espírito. E nas duas passagens que nós lemos abrindo, tanto Apocalipse 6, do 9 ao 11, como Lucas, capítulo 12, versículos do 4 ao 5, falam
também do espírito, só que usam o termo alma. Por causa disso que eu trouxe esses dois exemplos aqui, de Eclesiastes 12:7 e Atos capítulo 7, versículo 59. O corpo é que morre. O corpo morre. O eu, o ser humano, aquilo que se decompõe é o corpo. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Porque o espírito não morre. Deus é espírito. Deus é espírito, né? Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um outro Deus. Ele é o próprio Deus. Tanto é que ele diz assim: eu e o Pai somos um. Não está dizendo o Pai é o Pai, eu sou eu, o Espírito Santo é Ele. Não. É um só Deus. Jesus deixa isso claro. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Se só existe um Deus, Ele é o Deus que se manifestou aqui na terra na forma de homem. Certo isso? Vamos falar do tal do estado intermediário. Estado intermediário não tem nada a ver com purgatório, não tem nada a ver com isso daí. Isso é invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso foi inventado 1000 e poucos anos depois da morte de Jesus. Isso é invencionice para controlar as pessoas. Porque pessoas, de uma maneira geral, um bando, um grupo, são quase que incontroláveis. Então, para controlar, foi se criando sistemas, coisas. Mas não existe, porque depois da morte física, o cristão vai estar no céu com Cristo. Paulo fala isso. Se você abrir aí em Filipenses capítulo 1, versículos 21 ao 23, isso fica claro demais. O cristão, depois da morte, vai estar no céu com Cristo, num estado intermediário. Por isso, estado intermediário, porque tem um evento ainda para ocorrer. Isso quer dizer estado intermediário. Quem é que vai estar no céu com Cristo? O Espírito. Mas tem um evento para ocorrer, o mesmo evento que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, que também viveu um estado intermediário. O estado intermediário de Jesus foi de 3 dias. Por causa disso que Jesus não pode ter morrido na sexta-feira, né?
Como é que Jesus morreu na sexta-feira, se a própria Bíblia diz que ele passou 3 dias, 3 noites no seio da terra? Você contar sexta, sábado, sexta ele morreu, sábado, domingo, então ele ressuscitou na segunda. Sempre levando em consideração que o tempo, o dia judeu, é das 6 da tarde às 6 da manhã. Jesus não morreu na sexta-feira. Isso é uma balela, isso é uma mentira. É tão mentira quanto você comemorar a Páscoa com coelhinho, ovinho de Páscoa, né? Então, o cristão morre, o corpo dele vai para onde? Vai para o cemitério. Vai lá no caixão, vai lá no túmulo. E o espírito dele, a alma, junto com a alma, se ele é salvo, é cristão, é salvo, vai para o céu, no estado intermediário. Não quer dizer num lugar do céu diferente, não, é um estado espiritual intermediário. E isso está escrito aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ler? Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Deixar este corpo, então existe um outro corpo, senão ele não falaria este. Para habitar com o Senhor. Isso é 2 Coríntios 5, 6 e 8. Agora sim vem Filipenses 1, 21, 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Entendeu como é que a gente lê a Bíblia? Então, irmão e Djalma, peraí, eu vou chegar lá. Você já matou o assunto. Djalma, você já matou o que é o estado intermediário. Você já foi certinho aí, ó. O incrédulo, aquele que morre, estado, presta atenção no que eu estou falando, Djalma, você já acertou. Eu vou falar agora sobre isso para encerrar, né? Sujeito morre, ele vai para o céu. O espírito dele vai para o céu. Porque o céu é lugar de espírito. Tá claro isso ou não? Não tem carne e osso no céu. É espírito. Aquele que não é cristão, que morre condenado, vai para o sofrimento. Em espírito também. Nós estamos só tratando espírito e alma aqui, não estamos falando de corpo. Agora eu vou falar do corpo. Esse é o estado intermediário que a Bíblia fala. É o estado do espírito aguardando um evento. Entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo, é chamado de estado intermediário. Jesus, mas Jesus não está com o corpo glorificado e está no céu? Sim, corpo glorificado. Eu não sei como é que é o corpo glorificado, você sabe? Eu não sei. Nós estaremos também com o corpo glorificado. Este é o próximo evento.
Quando Jesus, presta atenção agora, para você entender o que é estado intermediário bíblico. É o tempo em que o sujeito morre até a ressurreição dos mortos. Isso é chamado de estado intermediário. É quando todo morto, salvo ou condenado, ressuscitará, uns para a alegria eterna, no seu corpo glorificado, corpo igualzinho de Cristo. Como é que é? Eu não sei. A Bíblia não fala como é que é. Eu não sei. Jesus comeu, Jesus bebeu, mas Jesus atravessou parede, entendeu? Eu não sei. É um corpo que se une ao Espírito na ressurreição dos mortos. E isto vai acontecer, e até que isso não aconteça, os salvos estão salvos no céu, em espírito. Chegará o dia na ressurreição que eles receberão os seus corpos. E aqueles que estão condenados, já estão no sofrimento, né? Receberão também os seus corpos para o sofrimento eterno. Porque tanto os salvos quanto os não salvos ressuscitarão. Essa ressurreição é a união do espírito a um corpo. Isso é ressurreição. O corpo que ele já tinha. Aquele que está salvo recebe esse corpo e vai para o céu, no mesmo estado que o nosso Senhor Jesus Cristo está. E isso é a ressurreição do juízo final. E você lê em Marcos, capítulo 9, versículo 43, Jesus falando daqueles que vão para o sofrimento eterno com os seus corpos. Também ressuscitarão. Esses corpos ressuscitarão, se unirão aos seus espíritos e alma, consciente e inteligente para o sofrimento eterno. Marcos 9, 43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor para ti entrares na vida eterna aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, Geena, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 43. Isso é estado intermediário. É o estado da morte até a ressurreição dos mortos. Estado intermediário bíblico. O sujeito morre, salvo, vai para o céu. Quem vai? O espírito, a alma. Não salvo, vai para o sofrimento. Num determinado momento do juízo final, os mortos ressuscitarão. Todos os mortos. Os que estão salvos receberão seu corpo glorificado e estão no céu, ficarão no céu. Igual Jesus está, igualzinho. Mesmo corpo. Mas não vai ficar doente, não tem dores. Condenado receberão os seus corpos. Condenados receberão os seus corpos do jeito que ele era, corpo, alma e espírito, para o sofrimento eterno, para que isto que está aqui em Marcos 9, 43 aconteça. Vai para o inferno, para o Geena.
Sim, Edgar, isso são eventos distintos, né? Tá? Porque no arrebatamento da igreja, haverá a primeira ressurreição dos mortos, né? Também. Mas não é o juízo final, entendeu? São dois eventos distintos. O juízo final é quando porá a pá de cal em tudo, né? Os salvos com os corpos glorificados no céu, e o juízo final o próprio juízo, né, o nome diz, vai levar todos os condenados para o inferno. Por causa disso, entendeu? São dois eventos diferentes com a mesma função. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2:9. O que o irmão está perguntando aqui? Mas o Apocalipse 9 está debaixo do altar. Não é no céu. E agora? O querido irmão, a sua pergunta foi legal. Eu já vou te explicar aqui. Deixa eu botar o óculos. Olha, este altar que fala aqui em Apocalipse 6:9, quando fala de altar, sempre se refere ao templo. Ao templo. Provavelmente não há um consenso, né? Não, quer dizer, não é todo mundo que aceita uma coisa ou outra, mas muito provavelmente este altar de Apocalipse 6:9 refere-se ao altar de incenso, porque o altar de incenso é o altar que retratava as orações dos santos para subir para Deus. Você vai ler isso em Apocalipse 5:8 e você vai ler também em 45. As almas daqueles que tinham sido mortos, entendeu? Dá uma lidinha nesses dois, mas não há um consenso, tá? Este altar é o altar do incenso, entendeu? Não é obrigado a concordar, porque não há um consenso sobre este assunto, tá? Mas você tem aí as duas vertentes em que se acredita, né? Ser o céu ou ser o altar do incenso. O que é? Mas o altar não é o céu. Não, irmão. Não. Aqui está mostrando um altar que necessariamente não tem que ser no céu. Porque altar no céu não tem. Altar é algo humano, altar é algo do antigo templo, entendeu? O céu não tem essas coisas humanas. Por causa disso que grande parte se crê que é o altar do incenso, onde as pessoas oravam e criam que as suas orações chegavam até Deus porque oravam ali. Tá bom? Se tiver dúvida, Djalma, pergunta para mim aí, que eu estou aqui, mas eu preciso encerrar o programa aqui agora. Tá bom? Mas eu estou à sua disposição. Tá? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, te louvar, te glorificar, Senhor, porque a gente pode abordar esse assunto. Olha, é um assunto que as pessoas têm dúvida, né? Como é que é, irmã? Espera um pouquinho.
pessoas que Deus levou para preservar a salvação estão no estado intermediário, né? Vão ser julgados. Então, o julgamento dos salvos, e aqui eu não respondi, estou interrompendo a oração para responder. O julgamento dos salvos, na verdade, não é um julgamento, é para receber os galardões, né? Quem está salvo não será julgado, vai receber galardão. E os condenados também é forma de falar julgamento, porque condenados já estão, entendeu? Então também não é um julgamento, porque já estão condenados, já estão sofrendo, entende? O salvo está salvo, é só para receber galardões. E o condenado está condenado. É uma forma de se expressar julgamento, tá bom? Mas se você não entendeu ou a resposta não foi boa, porque eu estou com pressa de terminar aqui, manda no meu WhatsApp que eu respondo para você, não tem problema não, tá? Amado Pai, graças eu te dou porque a gente pôde abordar esse assunto hoje, que a gente continue falando de coisas que enchem o nosso coração de alegria, de paz, de esperança, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5:6, né? Esperança nossa é essa, é estar junto com o Senhor um dia, junto e da mesma forma que Ele está, no mesmo corpo que Ele está, né? Então nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esta esperança. Grato, Senhor. Continua cuidando de nós, nos livrando da mentira, do mal, e que a gente possa se reunir amanhã aqui para tomar a Santa Ceia. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmão Djalma, manda no meu particular a pergunta, querido. Tá? Aí eu tento esclarecer para você, por favor, tá? Obrigado.